Você que é consumidor, tem alguma dúvida sobre um produto que você comprou, que você ganhou, mas aí não sabe quais são os seus direitos? Hoje o nosso especialista do consumidor, Elton Renan, ele é o meu convidado para esclarecer alguns pontos, né? E aí vamos deixar aí esse tema bem livre para que você possa também estar participando junto com a gente. Manda agora mesmo tua pergunta no 981457570. 981457570. Se tá aí querendo fazer uma denúncia, querendo, sei lá, digamos que você comprou um produto e quer trocar, não conseguiu. Enfim, qualquer coisa que você queira perguntar, né, que seja do seu direito, manda pra cá, que a bomba é pra ele. Não é pra mim, eu sou apenas a intermediária desse assunto. Joga a bomba pra mim. Eu jogo pra ele, porque ele é que tem que resolver. Eltinha, tudo bom? Seja bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar sobre direito do consumidor, né? É verdade. Me diga uma coisa, quais são as denúncias mais frequentes que chegam até você lá no Instituto? Me diga aí. Marília, parece retórica boba, porque é muito repetitivo as reclamações, mas é o de sempre, é telefonia. Telefonia. Essas bexiguetas dessas telefonias podia parar de ligar pra gente também, né? Ligam muito Ligam também. Demais, minha gente. Olha, um saco. Eu não sei que. Olha, se o meu telefone tocar aqui, pode ter certeza que é alguém que tá ligando pra me oferecer. Ou é aquela lá, sim, a número 1, ou é a número 2. Tá certo. Né? Uma dessas estão ligando pra gente pra oferecer. Tem hora que quando fala alguma coisa, eu já desligo, gente. Eu não quero mais nem escutar. Porque às vezes ligam até em hora não comercial, né? O que não pode por lei, inclusive, né? Mas infelizmente, exatamente, nossa, é horário não comercial. É um saco, né? Então as reclamações mais recorrentes, inclusive do lado da telefonia, tem a ver com a questão da qualidade do serviço, tem a ver com a questão da publicidade enganosa, tem muito, aqueles pacotes que se vendem ao consumidor e não se cumpre. Por exemplo, um pacote, um combo, eles vendem hoje muito combo, que eles falam combo, e de repente é um valor X, quando o consumidor chega no final do mês, o valor é Y, né? Y ao quadrado, inclusive, porque né? Veio isso. Exatamente. Porque não era 100, porque veio 120. E aí pra 130, você, aí eles tentam, aí ficam fazendo aquele malabarismo, tira um pouco do valor, depois no outro mês coloca de novo. Então, essas reclamações são muito recorrentes dentro do Instituto. Uma das reclamações é essa parte da telefonia, com certeza, né? Da internet, enfim. E a segunda? Serviços essenciais. Por exemplo, água e energia. Eita, e energia que está sendo mesmo muita reclamação. Misericórdia, tá demais. Estamos falando aqui de bandeira tarifária gigante, né? Na realidade, o consumidor ele sofre muito com a questão dos serviços essenciais, notadamente agora por conta da energia, por conta das bandeiras tarifárias que estão em alta. Então, o alto custo da disponibilidade da energia é muito forte no bolso do consumidor. O salário não está acompanhando esses aumentos, era para acompanhar, né? Se a energia aumenta, se a gasolina aumenta, se a comida aumenta, o salário podia ir acompanhando, né? E aumentando todo mês, um pouquinho, né? Automático, para poder a gente acompanhar esses aumentos, porque fica difícil, né? Chega um mês, a gente consegue pagar tudo certinho. Chega no outro, aí dá águia, porque águia total. Já não dá para pagar às vezes direito, como era, né? Aí fica meio complicado, a gente fica naquela, né? Mas vamos lá, solta aqui, já temos pergunta, né? Vamos embora. O povo aqui é rápido. Bom dia, Elton, gostaria de saber sobre essa questão de fidelidade, em planos. Fiz um plano e estou querendo cancelar, porém, estão dizendo que se cancelar, tenho que pagar multa com acréscimo de 20%. Como devo proceder? Eita, olha aí, vamos lá. Existe sim o vínculo contratual, Marília, né? Mesmo na área consumerista, existem alguns vínculos que não podem ser ultrapassados. Agora, estamos falando aqui, é arrependimento ou é má prestação de serviço? Isso. Porque se tiver uma má prestação de serviço, é claro e evidentemente que o consumidor pode cancelar o seu contrato e, inclusive, ele pode pleitear até danos morais, se for o caso, na justiça. Nós estamos falando aí, se isso for na questão de fidelidade com relação ao plano de celular, de telefonia, a gente falou ainda agora, as maiores reclamações na questão da telefonia. Então, o consumidor, ele pode cancelar se o caso for má prestação de serviço. Aqui é uma dica, liga para a central, pega o protocolo de atendimento e fale do seu problema. Se for a questão da má prestação de serviço, você pode cancelar sem nenhum custo adicional. Vai ter que provar. Vamos lá, mais uma pergunta. Eita, que essa é grande, viu? Bom dia, Marília. Bem, a minha pergunta é a gente
é a gente estar recebendo ligação da Claro. Constantemente, a gente já tirou o chip, não usa mais. Fiquei muito prejudicada pelo chip e porque a gente tem muitos contatos que recebia nesse chip. Então, tivemos que desativar do celular. Já fui no Procon e nada resolvido. Me deram contato para falar com o nome. Não perturbe. Não perturbe. Isso, é. E ele não resolve nada. Então, a gente ficou prejudicado, né? Me deu vontade de botar a Claro na justiça. O que é que eu posso fazer? E ela ainda fica mandando mensagem para o meu outro contato. Ah, minha gente, não vai parar não, viu? Ela já deu até Você a saída. Você pode ter contato que for, Claro e fulaninho de tal, tudinho, qualquer um, né? Vai estar perturbando todo mundo, não tem jeito não. Você está vendo que a maior reclamação é a telefonia? Olha só, as duas perguntas foram ligadas à telefonia. Exatamente. Então, o que é que a consumidora, nesse caso, pode fazer? É a mesma situação anterior. Ela deve entrar em contato com a central da Claro, nesse caso dessa operadora, e solicitar o protocolo de atendimento. Fale do seu problema, diga que está sendo importunada, que estão mandando mensagem para ela, que ela não tem mais vínculo com a empresa de forma alguma, e dá um prazo para tentar resolver. Não resolveu, é claro e evidentemente que a consumidora pode entrar na justiça. Eu entraria. Tem os protocolos de atendimento, tem as provas, entra na justiça, porque existe uma lei. Existe a lei do não perturbe. Se a empresa não está cumprindo com esses prazos ou com essa parte que não é para reclamar junto com o consumidor, então o consumidor já tem direito aos danos morais, se for o caso. Pois é, bora lá, tem mais perguntas, hein? Bora lá. Telefonia não, né? Bom dia, Marília. Josi Pontes, Aldo Matheus, né? Já que nunca resolveram água, luz e telefonia, para onde vai as multas que o Procon recebe ou não recebe? E aí? Bem, os órgãos de defesa do consumidor, eles têm uma preocupação na fiscalização. É administrativo. As multas, elas são recebidas sim, né? O que é que acontece? Vai para um fundo especial onde os órgãos de defesa do consumidor aplicam esse recurso para melhor atender a população consumerista, né? Aí temos reformas de secretarias. Na minha gestão, por exemplo, nós compramos um ônibus para atender os consumidores de baixa renda, ou seja, esse dinheiro ele volta para a sociedade em produtos e serviços também. Agora, evidentemente, se o consumidor ele não tem o seu problema resolvido no órgão fiscalizador, ele tem que procurar a justiça. O interessante, Marília, é que o consumidor ele tem um leque de opções que ele pode se utilizar. O Instituto, por exemplo, o nosso Instituto, o Instituto do Consumidor, ele é uma ONG. Então, ele é uma ONG que também age nos direitos consumeristas na parte judicial. Então, o consumidor ele tem um leque de opções. Tem a Justiça, o Ministério Público, os PROCONs, tem as ONGs, então ele pode e deve fazer uso desses mecanismos na sua defesa como consumidor. Quais são os direitos básicos, né, que o consumidor ele tem? Mas os direitos básicos está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Um dos direitos básicos que nós falamos, assim, não cansamos de falar, é o direito à vida. E quando você olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura a vida, ele dá como direito básico a vida. Quando a gente fala de vida, aí a gente vai colocando aí em paralelo planos de saúde, produtos que não devem ser vendidos sem a devida orientação por conta da sua periculosidade, serviços que devem ser tratados com segurança para o consumidor. Por quê? Porque um dos direitos básicos é a vida. Outro direito básico, segurança. Então o consumidor tem direito à segurança também. Então tudo isso está muito entrelaçado, não? O consumidor ele tem que entender hoje, Marília, que ele tem um leque de opções, de mecanismos que vem a defender. Ele não tem que ter vergonha. Tem muitos consumidores que não sabem ir aos órgãos de defesa do consumidor porque simplesmente não tem vergonha de ir. Então, viram vítimas de circunstância. Alguma empresa de má fé, não que todas as empresas fazem isso, mas tem empresas sim que vai levando, empurrando com a barriga e de repente vem prejudicar o consumidor de forma gratuita. Então ele tem que procurar e saber onde encontrar os seus direitos. Ministério Público, PROCONs, tanto municipais quanto estadual, quanto a própria Justiça, tem um leque de opções que o consumidor pode usar e abusar no seu direito. A questão de fila de banco, né, que não acaba nunca, esse negócio de fila de banco. E tem banco, minha gente, que é uma pessoa, às vezes, para atender, duas no máximo, meio mundo de gente. Tá errado. Essa questão das filas, né, não acaba mais não? Como é que a gente vai acabar no dia que começarem a fechar as agências. Nós chegamos a fechar uma agência aqui em João Pessoa, na época foi uma zoada danada, mas a gente fez a gente deu um passo importante
para que a gente entenda que o serviço junto ao consumidor tem que ser respeitado. A gente está falando de uma feira de bancos, Marília, onde tem inúmeros consumidores, inclusive idosos. Então são pessoas que, a gente, no bloco anterior, o médico estava falando sobre a questão da água, né? Que você passar muito tempo sem tomar água pode dar problema nos seus rins. Você passa 2 horas numa fila de banco, você vai ter problema. Então estamos falando de dia após dia com os mesmos problemas. Quando os órgãos de defesa do consumidor começar a fechar bancos dia após dia, a gente vai ver esse problema das filas serem resolvidos. É verdade. Vamos lá. Solta aqui mais uma pergunta. Meu Deus, o que é isso? Isso daí tá... Complicou aqui. Tô vendo. Oi, bom dia. Peraí, sou Batista. Financiei um valor na loja. Elis financiou outro valor. Ele comprou um carro e vamos assinou lá, o contrato sem saber. E tem muitos juros abusivos e várias taxas de cobrança, né? Jesus. E Aí financiou já um mandou valor. aqui, mas Tô vendo. Para poder a gente ver, ó. Minha gente, é mesmo. Olha, pronto. Um assunto como esse do senhor João Batista, eu estou vendo que ele financiou um carro, ele está se questionando da questão dos juros. Veja bem, você perguntou aí agorinha. Os juros é alto, viu? E tudo que a pessoa vai comprar, você perguntou aí agorinha quais são os direitos básicos do consumidor. Um dos direitos básicos do consumidor é informação, certo? Então a empresa, ela tem por obrigação, Marília, informar aos consumidores qual a taxa de juros que ela vai estar praticando com ele. Ela pode praticar todo tipo de taxa de juros, desde que ela seja informada ao consumidor previamente, para que ele entenda a sua situação e ele venha assumir aquela dívida. Agora, também não pode ser abusiva. Se o consumidor entende que está sendo abusiva a cobrança das taxas, ele tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo a justiça. Eu, particularmente, no caso dele, já procuraria a justiça. Ele pode entrar... de repente você vai financiar um veículo, você paga 3 vezes o valor daquele veículo. É verdade. E você nem sabe que está pagando aquilo dali. Você vai comprar um imóvel, também paga a mesma coisa. Exatamente. Mas é importante que o consumidor entenda. Gente, não tenha medo. Se você mesmo você assinou o contrato, ferrou. Não, não tem isso. Se faltou informação e se a informação que foi lhe dada não está correspondendo com o contrato, veja bem, toda publicidade veiculada, ela vincula. Então, o consumidor ele tem direitos, sim. Então, se for informado ao consumidor que o valor era X e virou Y, o consumidor ele pode e deve pleitear ou nos órgãos de defesa do consumidor, no caso o seu Batista, até mesmo na justiça. Contrata um advogado ou procure seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor e com certeza você vai ser bem assistido. Tá, vamos lá. Depois eu vou fazer uma pergunta para você. Mas olha, vai, solta aí. Oi, meu nome é Letícia Julie. Que eu queria saber se o período de apuração de padrões de atendimento comercial deve ser mensal. Eu não entendi. Não entendi essa pergunta. Eu queria saber se o período de apuração de padrões de atendimento comercial deve ser mensal. Não entendi também não. Eu também não, Letícia. Por favor, faça uma pergunta mais clara. Utilize um exemplo que fica melhor para a gente poder compreender. Falar nisso em público, né? A gente que vai ao supermercado, tem supermercado que não tem empacotador, né? Que não guarda a tua feira, você que tem que ficar fazendo tudo. Uma pena. Ainda leva para o carro, enfim. Quais são os nossos direitos em relação a isso? Tínhamos uma lei que previa a questão dos empacotadores, né? Isso é uma guerra danada junto com os supermercados. No final das contas, eles ganharam na justiça, cassaram a lei e essa lei não está em vigor. Porém, existem muitos supermercados que têm sim a figura do empacotador. Eu mesmo, só vou ao supermercado se tiver a figura do empacotador. Vi que leve no meu carro. Tem lá, exatamente. Você já paga uma coisa tão cara, né? Já tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Pois é, então assim, o bom do direito do consumidor, ou o bom do consumidor, Marília, é exatamente esse. Você tem um poder. Às vezes não precisa de lei para fazer com que o consumidor seja respeitado. Apenas o consumidor ele tem que entender que ele tem um poder. E ele diz, olha, não tem aquela qualidade do serviço, não vou lá. Então não vá. Se tem um supermercado que não tem um empacotador e que você acha... Tem gente que não acha, não, eu prefiro empacotar, show de bola. Mas se você acha que deve empacotar, se você acha que tem que ter um serviço extra, se você acha que você deve receber esse carinho a mais, e aquele supermercado tirou o empacotador, não vá. Mas tu sabe para quem sobra? Sobra para... Não é só pra gente, não. É para quem tá lá passando no caixa também. Infelizmente, né? Mas aí a empresa... Dupla função, né? Aí vai no direito trabalhista. Porque, olha, a pessoa que passa no caixa ainda tem que empacotar,
Ou seja, é dupla função. Aí Ministério Além Público, disso, aí Ministério Público, aí vai a parte do trabalhista, enfim. Ou seja, o fornecedor, ele tem que dar a qualidade do serviço para o seu consumidor. Mas se ele fizer isso de forma equivocada e trazer uma dupla função para o seu empregado, ele com certeza vai responder na justiça por conta disso. Ou certeza. seja, contrate empacotadores. Pois é, contrate, viu? Porque o negócio é bom. Coitado, gente, eu fico morrendo de pena. Porque tem gente que vai lá, passa tudo, ainda vai botando dentro da sacola. É, eu vi também, já vi isso aí também. Pelo amor de Deus, né? Aí é demais. É, pra você ver. Agora tem supermercados menores, eu já fiz supermercados menores, pequenos, que tem lá a figura do empacotador, ele coloca lá tudo direitinho, tudo certinho, tudo separado. Ou seja, muitas das vezes faz bem o bom senso do fornecedor junto com o seu consumidor. É, as pessoas também fazem isso. Tem gente que é gentil, né? Ajuda Sim. lá a pessoa. Tem gente que não, tá nem aí. Passa e pronto. Se quiser, se vire e vai empacotar. Né? E já tem gente que não, que ajuda ali, tá, né? Vê às vezes uma pessoa mais idosa, aí vai ajudar, enfim. Mas olha, se você tiver mais dúvidas, fala com o Elton no Instituto do Consumidor. Tá aí o telefone 99139-2284. Procura ele também pelo Instagram. Aperreia ele. E aperreia ele, tá bom? Mas não sai daqui não, Elton. Você fica comigo, porque já, depois do intervalo, pode ser que surja mais perguntas. Na verdade, já tem. Já tem. Bora. Meu Deus do céu. Ó. Tamo junto. Olha só aqui no telão tanto de perguntas Consumidor, que tem pra ele também. consumidor. Ó, consumidor também Tá tem certo, muita tá certo. Tem que ter muita gente respeito. perguntando. Então, Isso é um serviço de utilidade pública. eu né? ainda tenho uns minutinhos, então fica aí, viu, Elton? Não Eu sai tô não. aqui. Vou pro intervalo bem rapidinho, embora. já volto.